Fala galera, meu nome é Rezende e essa é a Game On Board. Hoje a gente está aqui para falar sobre um dos meus jogos favoritos, The Resistance. Esse jogo é trazido pra gente pela Galápagos e a gente vai abrir um aqui agora para poder dar uma olhadinha no que tem nele e explicar as regras, explicar o jogo para vocês. Beleza? Aqui. Vamos lá. Um jogo bem família, um jogo para fazer perdurar as amizades. Não é para estragar elas de forma alguma. Beleza, vamos lá. No jogo nós temos as cartas. Temos cartas de alguns tipos diferentes. Nós temos os tabuleiros que são para tipos diferentes, para quantidade diferente de jogadores. Nós temos de 5 a 10 jogadores aqui. Cada lado de tabuleiro é para uma quantidade dessas. Beleza? Nós temos aqui o manual. Os tiles. Deixa eu virar aqui. Certo? Os tiles que são utilizados no jogo. Beleza? Bom, como é que esse jogo funciona? Nós temos aqui um baralho de cartas, onde a gente vai ter alguns personagens e cartas de utilização durante o jogo. Qual é a história do jogo? O jogo fala a respeito de um governo tirano que está no poder, tirano e corrupto, e a gente é a resistência. E a gente tem que tirar esse governo do poder. Para isso, nós vamos fazer missões militares. Beleza? Vamos colocar aqui o maior tabuleiro, que é o tabuleiro de 10 pessoas. Está aqui. Vai ser distribuído uma carta de personagem para cada jogador. Cada jogador vai desenvolver um papel ali, tá certo? Dentro da resistência, nós temos alguns espiões metidos ali dentro. Nós temos a resistência e os espiões. Um detalhe para facilitar, né, digamos, esse é um jogo bem colorblind friendly. Seria o quê? Ele é bem ok para quem tem daltonismo. Espiões são o escudinho e a carta vermelha. Resistência é o punho e a carta azul, tá ok? Então todas as cartas de espião vão ter o escudo na sua lateral e as cartas de resistência vão ter o punho na lateral em cima também, beleza? Nós temos tudo isso aqui. O governo está no poder, esse governo tirano, nós temos algumas missões militares para poder retirar esse governo e a gente vai nessa sequência. Os números que nós temos aqui dentro são os números de quantidade de jogadores em cada missão, tá? Como é que vai ocorrer? A gente tem o primeiro jogador, o comandante da missão. Esse comandante da missão vai pegar as armas e vai entregar para 3 jogadores participarem da missão. Então, digamos que eu me escolho e escolho outras 2 pessoas. Essas pessoas são os que ele está escolhendo como time dele para poder ir. Todos os jogadores, inclusive o líder da missão, vão fazer uma votação de aprovado ou rejeitado. Esse voto é secreto e esse voto vai ser feito em conjunto na hora que o time foi escolhido. Então todo mundo pega ali seus tiles de aprovado e rejeitado, esconde e vai abrir na hora da votação. 3, 2, 1, abriu. O time, para ser aprovado, precisa de uma maioria simples. Maioria simples, metade mais 1. Então, com 10 jogadores, precisa de 6 pessoas aprovando o time. Digamos que o time foi aprovado. Beleza? Cada jogador vai receber uma carta de sucesso e uma carta de fracasso. Cada jogador que está na missão. Então, cada um dos 3 vai receber uma carta de sucesso e uma carta de fracasso. O que ocorre? Se você é azul, se você é resistência, você só tem uma opção. Você só pode jogar sucesso. Ok? Se você é azul, você só pode jogar sucesso. Se você é vermelho, você pode jogar ou sucesso ou fracasso. Depende da sua ação. Nessa primeira missão, como só são 3 pessoas, talvez seja interessante um espião jogar um sucesso para poder se camuflar. Porque com 3 pessoas fica um pouco mais fácil dele ser descoberto. Agora, com o restante, que são 4 ou 5 jogadores, pode ser que seja mais tranquilo dele poder já fracassar e cumprir o objetivo dele. O jogo ele vai trabalhar com uma melhor de 5. Então, digamos que o primeiro time a fazer 3 marcações, não importa como aqui,
em qual missão de ponto para o seu time, ele ganha. Então, digamos que os vermelhos, os espiões, fizeram essas 3 aqui. Então, os vermelhos ganharam. Se for o caso dos azuis fazerem 3, eles ganharam? Talvez ainda não. Por quê? A gente tem roles no jogo. O início do jogo ele vai lidar com esses roles. Nós temos, no time vermelho, com 10 pessoas, no caso, 4 espiões. E no time azul, nós temos 6 resistências, só que somente 2 deles têm papel a desempenhar. Tá certo? Então, como é que funciona aqui? No início do jogo, 10 cartas vão ser embaralhadas e vão ser entregues para os jogadores. Os jogadores vão olhar a sua carta, e essa carta é importantíssimo que ninguém saiba o que você é, entendeu? Porque senão atrapalha o jogo. Essas cartas vão ser embaralhadas, vão ser entregues e vai ter uma narração. Todo mundo fecha os olhos, beleza? E vai começar uma narração. Vamos trabalhar aqui com os roles dos vermelhos. Aqui a gente tem comandante falso, agente invisível, assassino e espião cego. Tá? A narração vai ser da seguinte forma. Os vermelhos, menos o espião cego, abrem os olhos. Então comandante falso, agente invisível e assassino abrem os olhos e se identificam. Eles vão saber quem são. O espião cego, ele é cego, ele não abre os olhos, ele não vai saber quem é o time dele, e o time dele não vai saber quem é ele. Então ele permanece de olho fechado. Tá? Todos sabem que tem um quarto vermelho ali, só que ninguém sabe quem é. Os vermelhos fecham os olhos. Tá certo? Aí a gente vai ter o comandante e o guarda-costas. O comandante e o guarda-costas estão no time azul. O comandante vai abrir os olhos. Os vermelhos, menos o agente invisível, vão levantar o polegar para o comandante. Então o comandante vai saber quem são 3 dos 4 vermelhos. O agente invisível, ele não se mostra, o desconhecido para o comandante. Então ele não se mostra para o comandante. Os vermelhos abaixam o polegar, o comandante fecha os olhos. Beleza? O segundo role do time da resistência seria o guarda-costas. O guarda-costas abre os olhos. O comandante e o comandante falso levantam o polegar para o guarda-costas. O guarda-costas vai saber que desses dois, um é vermelho e um é azul, mas não sabe qual é qual. Beleza? Qual é a ideia do guarda-costas? Lembra que a gente comentou que o comandante ele tem muita informação, ele sabe quem são 75% do time vermelho, só não o agente invisível, só que ele não pode se expor. Entendeu? Por quê? O comandante tem muita informação, mas ele tem que ficar mais quieto, mais calado. Por quê? Digamos que esse seja um resultado que dá aqui. Os azuis ganharam? A resistência ganhou? Não, a resistência não ganhou. Se der qualquer combinação onde nós tenhamos 3 azuis, os vermelhos vão se revelar, menos o espião cego. O espião cego não abre os olhos, ele não se mostra em momento nenhum. Então os vermelhos vão se revelar e eles vão debater para poder tentar descobrir quem é o comandante. A partir do momento que o guarda-costas acredita que entendeu quem é o comandante entre o comandante e o comandante falso, ele vai tentar se passar pelo comandante. Por quê? Porque ele quer convencer os vermelhos que ele é o comandante. No final, se der essa combinação aqui, como eu disse, azuis calados, em silêncio, não falam nada, mas o assassino ele vai ter uma última chance. O que ele vai fazer? Ele vai tentar dar um tiro para tentar acertar o comandante. Aí que entra o debate. Eles vão debater e no momento que o assassino anunciar, eu estou matando você, a pessoa que ele está matando abre a carta. Se for o comandante, vermelhos ganham o jogo. Se não for o comandante, for qualquer um, inclusive o espião cego, os azuis ganham o jogo. Beleza? Essa é uma das formas do jogo acabar. Voltando à explicação da rodada. Foi montado o time. Cada um dos que estão no time que foi aprovado recebe uma carta de sucesso ou fracasso. Se, digamos, foram 3, o primeiro exemplo aqui, se as pessoas, voltando, as pessoas vão entregar uma carta de sucesso ou fracasso, essas cartas são fechadas e entregue para uma ou outra pessoa que vai embaralhar as 3 cartas recebidas e abrir. Se 100% for sucesso, a gente tem ali um ponto dos azuis. Beleza? Assim que vai ser pontuado.
A primeira missão foi um sucesso total, não importa se foi colocado sucesso somente por azuis ou se um vermelho tentou se camuflar e colocou um sucesso ali também. Isso aqui é um ponto dos azuis. Se por acaso a gente tiver um fracasso no meio da votação, a gente tem aqui um ponto dos vermelhos. Então basta um fracasso para que a missão seja boicotada, digamos assim. E os vermelhos façam pontos e os espiões façam pontos. Beleza? Passou? Terminou essa rodada? Passa o primeiro jogador para outra pessoa. Essa pessoa vai escolher 4 pessoas para poder montar o seu time. Então essa pessoa vai pegar arma e vai distribuir. Beleza. Vai voltar o rejeitado e o aprovado. Os 10 vão votar. E digamos que dessa vez o time foi rejeitado. A gente tem aqui uma marcação da rodada, uma marcação da votação e uma marcação da rodada. A rodada que a gente está fazendo é a missão 2 e a rodada está aqui. Digamos, o time foi rejeitado. 6 ou mais pessoas rejeitaram aquele time. Esse marcador anda. Beleza? O primeiro jogador é passado para outra pessoa que monta um time com 4 pessoas e o time é rejeitado. Marcador anda. Outra pessoa recebe o primeiro jogador, o comandante da missão, monta o time e o time é aprovado. Esse marcador reseta. Beleza? Ele volta para o 1. A partir do momento que um time é aprovado, o marcador reseta. Se por acaso o time for rejeitado até chegar na última missão, essa última missão vai ser montada, essa última missão vai ser votada, e se essa missão aqui for rejeitada, os vermelhos ganham o jogo. Tá certo? Então o jogo acaba. A ideia é que os espiões conseguiram causar um caos tão grande dentro dos azuis e confundi-los tanto que eles não têm mais como escapar de que tenha um vermelho dentro do time. Então contou as 5 rodadas, a última rodada, a 5ª rodada, foi votada e foi rejeitada, os vermelhos ganham o jogo. Não importa em qual missão que esteja, não importa como esteja a pontuação aqui. Entendeu? Não importa se esteja assim, não importa se esteja somente com os azuis ali para poder montar uma próxima missão. A gente tem um outro detalhe aqui. A gente tem a espionagem. Como é que ocorre? Digamos que eu comecei o jogo, eu fui o primeiro líder de missão do jogo. A pessoa à minha direita, a pessoa que joga antes de mim, vai ter essas cartas aqui para poder fazer a espionagem. Ela recebe essas 3 cartas aqui. Essa aqui é simplesmente para marcar que ela é quem vai fazer a espionagem e ela tem a carta de resistência e espião. Como é que ela vai fazer? Quando resolver a segunda missão, depois que resolver a segunda missão, antes de começar a terceira, antes de começar qualquer coisa da terceira, essa pessoa vai pegar essas 2 cartas e vai escolher alguém da mesa para poder entregar. A carta de espião e a carta de resistência. Essas cartas são entregues fechadas. Eu entrego para o jogador, digamos, número 7 ali. Entrego as 2 cartas para ele. Esse jogador, ele é um espião. Ele vai me entregar necessariamente a carta de espião. O jogador número 7, ele não pode mentir essa hora. Se ele é resistência, ele vai me entregar a carta de resistência. Se ele é espião, ele vai me entregar a carta de espião. Eu recebo de volta uma das cartas e eu não posso abrir aquela carta. Essa carta é segredo, eu olho sozinho, eu vejo o que é e eu vou falar o que eu quiser. Por certo que, se eu for resistência, eu vou falar a verdade. Se eu for espião, eu posso ou não falar a verdade. Então, o que eu vou dizer pode ser mentira. O que eu vou receber, a carta que eu vou receber tem que ser a verdade, mas eu não posso abrir e mostrar para todos o que eu estou recebendo. Entendeu? Então, o jogo ele vai se tratar dessas missões. Essa espionagem ela vai ocorrer no final da segunda missão. Digamos, o jogador número 7 foi espionado. Terminou a terceira missão, o jogador número 7 vai espionar alguém. E esse alguém não pode ser eu. Digamos que ele vai espionar o jogador número 4. A mesma situação acontece. O jogador vai entregar uma das 2 cartas e ele vai ser o próximo a espionar. Acabou a 4ª missão, o jogo ainda não acabou. O jogador número 4 vai espionar alguém que não pode ser eu e não pode ser o jogador número 7.
que vai ocorrer a mesma coisa. Ele passa a informação da forma que ele quiser, da forma que for interessante para ele e para o time dele, tá certo? Então a espionagem acontece dessa forma e a gente tem a melhor de 5. Chegou no final do jogo, os vermelhos têm 3 condições para ganhar, retomando aqui, seria o quê? Fazer as 3 missões vermelhas, fazer com que todo mundo se confunda e vote rejeitado na 5ª missão, ou assassinar o comandante na última missão. Só que a gente tem um pequeno detalhe aqui. A missão número 4, dá uma lida aqui, ó, requer 2 fracassos. Então, para que os vermelhos façam ponto nessa missão aqui, é necessário que tenham 2 espiões dentro dessa missão e que esses 2 espiões fracassem. Isso aqui é muito comum de que aconteça, é que o espião cego entre e jogue um fracasso. Se algum outro vermelho entra, geralmente ele vai fracassar essa missão com a esperança de que o espião cego esteja lá dentro, tá certo? Então, aqui pode ser que ocorra isso, mas é um pouco mais dificultada, porque a gente precisa de 2 vermelhos lá dentro, tá certo? E nesse desenvolver do jogo, pode ser que que já tem alguns vermelhos que tenham se queimado para poder garantir uma missão. Beleza? Então, uma das formas é as 3 missões, outra das formas assassinando o comandante, e outra das formas é fazendo com que a missão 5 seja rejeitada pela maioria. Beleza? Galera, jogo de treta, jogo de dedo no olho, muita leitura, tá, de pessoas. Uma informação extremamente importante no jogo são os votos de aprovado ou rejeitado, tá certo? É importante. É comum que o líder da missão monte o time e rejeite o seu time. Às vezes ele está montando um time para poder pegar a informação, então não é estranho que o líder da missão rejeite. Existem situações, sim, onde o líder da missão pode não se nomear na missão, tá certo? Pode ser que ele não se coloque, mas as situações são bem pequenas, porque, digamos, no jogo eu me defendo de azul a todo momento, eu me defendo de resistência a todo momento, não importa se eu sou realmente resistência ou se eu sou espião. Então, se eu me defendo como resistência, se eu não me coloco no time, eu estou deixando de colocar um voto de aprovado, um voto de sucesso, aliás, entendeu? Se eu estou me defendendo, eu estou garantindo que eu sou azul e eu me coloco lá, eu estou garantindo que eu vou colocar um sucesso. Então, algumas estratégias existem para que eu não me coloque, mas são coisas um pouquinho mais aprofundadas. A gente está lidando aqui com as informações, as regras, mas dentro do jogo, escrito direto pela regra. Existem situações que vocês podem usar a regra da casa, colocar mais jogadores, colocar funções novas. Isso tudo é possível. A gente já fez mesa de resistência de até 20 pessoas. Então são situações fora da regra base. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, comenta aí abaixo do vídeo, fala aí nos comentários, pergunta pra gente, manda uma mensagem. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, beleza? E basicamente é isso. Resistance, um dos meus top 3. Vamos aproveitar e vamos arrumar um pouquinho de briga com os coleguinhas. Valeu, galera!